Bom, aqui nessa questão, ele fala o seguinte: no circuito esquematizado, a DDP entre os terminais A e B vale 100 volts. Determine, no caso, né, aqui ele pede algumas coisas e tem A, B e C. Antes de a gente começar a fazer o problema, você, aluno, você tem que perceber que tipo de circuito elétrico a gente está brincando. Então você tem que olhar para a figura e tentar identificar se o circuito é em série, se é em paralelo, se é misto. E nesse caso, está na cara que é misto, né? Porque a gente tem aqui como, se você olhar bem aqui para a figura, você vai ver que tem aqui dois caras em paralelo, né? O 5 e 5 que está em paralelo, e esse 7,5 aqui está ligado com esses dois em paralelo. Então, se eu tenho alguém ligado com dois circuitos em paralelo, só pode ser circuito misto. E se é circuito misto, o que vale para esse problema é aquelas regras de tanto em série como paralelo. Então lembra disso, lembra das formulazinhas que você mata aí esse problema facilmente, tá bom? Então aqui voltando aqui para a questão, ele fala o seguinte, né, aqui no item A. Qual que é a resistência equivalente entre os pontos A e B? Então, a resistência equivalente, aqui a gente tem que só que fazer aquela brincadeira lá de achar o REC, né? De achar a resistência equivalente. Aqui eu vou até aproveitar aqui a figura aqui do lado para a gente tentar aqui desenhar isso aí com mais calma. Então, a gente tem aqui uma resistência de 7,5 aqui nessa ponta, né? Vou fazer esses dois aqui, né? Esses dois a gente sabe que está em paralelo. E como é que eu sei que está em paralelo? Porque se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos supor que a corrente elétrica ela entre por aqui, né? Se a corrente elétrica está entrando por ali, vamos chamar isso aqui de I, por exemplo. Quando chegar aqui nesse nó, nesse ponto aqui, a gente sabe que a corrente elétrica ela vai quebrar um pouco para cá e vai vir um pouco para baixo, né? Então, se a corrente quebrou, né? Se a corrente dividiu aqui nesse ponto, quer dizer que aqueles dois elementos estão em paralelo. Lembraram da brincadeira? Então, eu posso falar que para cá vem uma corrente I1, né? E para cá vem uma corrente, desce, né? Uma corrente I2. Então, de fato, esses dois aqui estão em paralelo, né? E como é que a gente brinca mesmo? Como é que a gente calcula a resistência equivalente em paralelo? Lembra da regrinha? Então, para calcular a resistência equivalente em paralelo, a gente vai fazer o produto pela soma. Então, vou fazer R1 vezes R2, dividido por quem? Por R1 mais R2. É o tal do produto pela soma. Então, aqui fica 5 vezes 5, que é o produto deles, dividido pela soma deles, que é 5 mais 5. 5 vezes 5 dá 25, e 5 mais 5 fica 10. Portanto, 25 dividido por 10 vai dar quanto? Né? Vai dar 2,5? 2,5. Então, 2,5 ohm. Então, esse é o valor do REC daqueles dois elementos. Esses dois elementos, se eu juntei, ele vai ser ligado àquele lá de fora. Né? Ele vai ser ligado com o cara lá de fora, eu posso desenhar assim. Né? Então, aqui no caso era o 7,5, né? Que já estava lá no problema. E aqui eu fiz o paralelo primeiro, que aqui coloquei e que deu 2,5. Só lembrando, né, para vocês, toda vez que a gente tem um circuito, a gente geralmente, associação mista, a gente sempre começa fazendo por série, né? Que série é só somar. E como aqui no caso a gente não pode somar esse 7,5 com esse 5 aqui, por exemplo, porque eles não estão em série, né? Então eu comecei com o paralelo primeiro, tá bom? Mas geralmente sempre começa em série, né? Para depois fazer o paralelo, mas não é uma, né, uma certeza, não é sempre essa ordem que tem que fazer. Vai depender do circuito. Então aqui no caso ficou dois em série, né? Mesmo fio. Então aqui para calcular a resistência equivalente em série, o que a gente faz? Soma, né? Então 7,5 mais 2,5, isso aqui vai dar exatamente 10 ohms. Né? Então, esse é o REC, é a resistência equivalente que ele quer saber aqui no item A. Então, aqui no item A, ele pergunta a resistência equivalente do circuito inteiro, né? Então, do circuito inteiro, você tem que fazer juntar os três e sobrar apenas um, né? Então, aqui no caso, o nosso problema, que a gente fez a continha, deu 10. Então, 10 ohms, acho que é tranquilinho, né? O item A é só brincar aqui e tentar enxergar o que é sério e o que é paralelo. No item B, ele quer saber o quê? Qual que é a intensidade da corrente elétrica no resistor de 7,5? Aí é só você perceber que aqui, ó, aqui quem passa, qual corrente passa aqui pelo resistor de 7,5, né? É a corrente total, né? Então, esse I aqui, por exemplo, é o que vai passar aqui. Né? Então, esse I que passa aqui é a corrente total. Então, para a gente calcular a corrente total de um circuito elétrico, vamos usar a primeira lei de Ohm, né? URI. Então, vamos aplicar aqui a primeira lei de Ohm. É só usar aqui URI tranquilinho. Ele falou para a gente que entre A e B a tensão aqui vale quanto? É de 100 volts. Então, nesse ponto para esse ponto aqui é 100.
Então, a tensão a gente sabe aqui, né, vale 100. A resistência a gente acabou de achar. A resistência a gente vai pegar o 10. Professor, e por que tem que pegar 10? Por que eu não posso pegar qualquer um deles? Porque se eu peguei a voltagem total e eu quero achar a corrente total do circuito, eu sempre tenho que pegar a resistência equivalente do circuito inteiro, tá? Lembra disso. Para achar a corrente total, eu pego sempre a voltagem total e a resistência total do circuito, que é o REC de todo mundo, né? Então aqui é 10 e a corrente que a gente quer descobrir. Então, continha simples, né? Então vai ficar o 100, o 10 está multiplicando o i, ele passa dividindo, né? Está multiplicando, passa dividindo, vai ser o valor vai ser o valor da corrente. Ou seja, isso aqui vai dar 10 amperes, né? 100 dividido por 10 dá 10. Então, o item B, a gente calculou aí, por exemplo, a corrente elétrica que passa aqui no 7,5, que é, na verdade, a corrente total do circuito, né? Beleza. Vamos para o item C? O que ele pede aqui no item C? Qual que é a intensidade da corrente elétrica em cada resistor de 5 ohms? Ou seja, ele quer saber quanto que vale o I1 e quanto que vale o I2. Então, ele quer saber quanto vale aqui, né? Aqui no item C, quanto que vale a corrente 1 e quanto vale a corrente 2. Se você olhar e parar para pensar aqui no problema, vamos pensar um pouquinho. Se aqui está entrando 10 amperes e nesse ponto aqui a corrente elétrica, né, naquele ponto ali que eu estou apontando com o mousezinho vermelho, se nesse pontinho aqui para cá veio, vai vir tanto, aqui para baixo vai vir tanto, como é que eu sei quanto que vem para cada sem fazer muita conta? Se a resistência elétrica aqui embaixo elas forem iguais, aqui no caso, e são iguais, concorda comigo que a corrente ela vai dividir pela metade? Né? Então, toda vez que as resistências em paralelo forem iguais, a corrente que vai quebrar, ela vai ser quebrada igualmente. E se for diferente, professor? Se for diferente, lembra, a corrente elétrica ela é proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Lembra? Resistência resiste. Então, quando a resistência é alta, a corrente é baixa. Né? Então, você pode até argumentar, se quiser explicar isso, você fala, enfim, ou apenas escrever. Você fala, por exemplo, que a corrente elétrica I1 vai ser de 5 amperes e a corrente I2 vai ser também 5 amperes. Né? Por quê? Porque a resistência é a mesma. Então eu peguei esse 10, dividi por 2, então ficou 5 para cada. Aí essa corrente aqui, ó, que veio para cá e desceu aqui, quando chegar nesse ponto aqui de novo, ela vai juntar, né? Aí ela junta, aqui no caso, vamos colocar aqui com a mesma cor. Então nesse ponto aqui, essa corrente, né, que estava vindo por lá, ela vai chegar aqui nesse nó. Essa que estava vindo para cá também vai chegar aqui, ela vai juntar de novo e vai sair quanto, né? E vai sair aqui de novo 10, vai sair de novo aqui 10 amperes, né? 5 mais 5 vai sair 10. Então, aqui um probleminha bem tranquilinho, né? Só para a gente relembrar como é que a gente faz aqui um circuito misto. Belezinha? Facinho esse problema, né?